O Falar em Línguas, Luciano Subirá, capítulo 6, o conhecimento revelado. A primeira área de edificação na qual percebi a diferença ao praticar os ensinos do irmão David Robertson acerca da oração em línguas foi receber a compreensão espiritual da palavra. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, João 6:63. Uma vez que a palavra de Deus é espiritual, não podemos compreendê-la somente no nível da razão, é necessário discerni-la espiritualmente. Os mistérios do reino. O mestre falou sobre os mistérios do reino dos céus. A palavra mistério significa segredos ou mesmo coisas ocultas. Em Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O reino de Deus tem mistérios, não porque Deus deseja esconder algo de nós, mas porque nossa mente não pode compreendê-los. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Falando mistérios. Ao orarmos em línguas, passamos a falar em mistérios, segredos divinos, ou seja, são os segredos espirituais, como diz em 1 Coríntios 14:12. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Que mistérios são esses? O apóstolo Paulo empregava muito este termo mistério, referindo-se àquelas coisas que só se tornaram compreensíveis por revelação. A Bíblia diz que o reino de Deus tem mistérios e que é o Espírito Santo quem os revela. Diz também que o Espírito Santo nos faz falar em mistérios. O mesmo Espírito que me foi dado para me fazer entender os mistérios do reino, também me deu uma linguagem de oração na qual sou levado a falar em mistérios. Quando oro em línguas, falo dos mistérios da palavra e aciono o mistério do Espírito da verdade de me guiar a toda a verdade. O segredo de Paulo. Sua compreensão não vinha unicamente dos estudos. O estudo produz informação, mas é só por revelação do Espírito que experimentamos a compreensão. A compreensão de Paulo não está ligada apenas aos seus estudos, mas sim à revelação do Espírito Santo. Qual era o segredo? Antes de mais nada, quero lembrar-lhe de que Paulo tinha muita informação, embora o conhecimento em si queira dizer que há compreensão, a revelação só opera onde há informação. Se você não lê a Bíblia nunca, não espere ter revelação alguma, pois a revelação é a ação do Espírito que transforma a informação em compreensão. Ele disse aos Coríntios. Paulo diz algo muito importante acerca de si mesmo. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vocês todos. 1 Coríntios 14, versículo 18. O que está em questão aqui é o mais. Não é algo por Deus. O falar em línguas não é algo dado por Deus para se perder tempo. É para edificação e crescimento. Se o apóstolo orava muito mais que todos, é porque ele tinha em sua própria vida as evidências de que era uma prática edificante e frutífera. Isaías profetizou em Isaías 28:11: na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará o Senhor a este povo. Isaías 28:7-8. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo, pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de sujidade, e não há lugar que esteja limpo. E que grupo era este de pessoas que o Senhor estava falando? Os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes e os profetas eram os responsáveis por entregarem a palavra ao povo. Ambos formavam o que podemos chamar de o canal, pelo qual fluía a palavra de Deus. E o que o profeta Isaías estava dizendo é que esse canal se maculara, e a palavra de Deus já não estava fluindo com pureza de forma límpida, porque eles tinham se corrompido. Não há canais. Agora considere isto. Se o sacerdote e o profeta, que eram os únicos canais para fluir da palavra naquela época, estavam obstruídos, então de que modo Deus faria fluir sua palavra? É disso que a profecia então passa a falar. Ora, em Isaías 28, versículo 9 e 10. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. A quem Deus ensinaria o conhecimento? A quem Deus faria entender a mensagem, se os únicos canais para isso não estavam disponíveis?
Na falta dos profetas e sacerdotes, como Deus falaria a seu povo? Na verdade, em Isaías 28, versículo do 11 ao 13, parte A. Na verdade, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito e regra sobre regra. Ao falar em línguas, você está falando mistérios, está falando acerca dos tesouros da sabedoria e da ciência que estão escondidos em Cristo. E à medida que ora, seu espírito absorve a revelação que posteriormente passará à sua mente. Se você deseja receber o conhecimento por revelação, deve dedicar-se a essa prática. Ore muito no Espírito Santo e você experimentará por si mesmo o quanto isso é real. E é isso aí, ó. E sejam abençoados na prática da oração em línguas. Valeu, partiu!